Eu vou te fazer uma pergunta que parece simples, mas que vai te deixar pensando pelo resto do dia. Quando você olha para uma planta com a folha amarelando, com a pontinha queimada, com aquele caule fino que parece que vai quebrar com um vento fraco, o que você vê? A maioria das pessoas vê uma planta doente, vê um problema, vê algo que precisa ser resolvido com adubo, com rega, com transplante, com produto de prateleira. Mas existe uma outra forma de enxergar essa mesma cena, uma forma que agricultores europeus usam há mais de 100 anos, uma forma que os povos que viviam nessa terra antes de nós dominavam sem nem ter nome técnico para isso, e uma forma que foi transformada em ciência séria, documentada, publicada, revisada e confirmada no ano de 1905. Quando você aprende a enxergar dessa outra forma, você para de ver uma planta doente, você começa a ler uma mensagem. E essa mensagem está te dizendo exatamente o que está acontecendo lá embaixo, naquele solo que você não consegue ver com os olhos, não consegue sentir com as mãos e não consegue analisar sem gastar dinheiro em laboratório. A planta é a análise de solo, a planta é o instrumento. Ela está transmitindo sinal o tempo todo, você só não sabia que ela fazia isso. Fica aqui comigo até o final, porque hoje eu vou te entregar um mapa de sinais, que uma vez que você aprender a ler, vai mudar para sempre a forma como você cuida de qualquer planta em qualquer lugar. Antes de chegar no ano de 1905, antes de chegar na ciência, eu preciso te contar uma coisa que os velhos agricultores faziam e que os novos chamavam de superstição. Tinha fazendeiro no interior do Brasil, no sul da Europa, nas planícies da Rússia, que antes de plantar uma lavoura nova, antes de comprar semente, antes de qualquer coisa, ia até o terreno e ficava olhando, só olhando. Olhava para as plantas que cresciam ali por conta própria, as chamadas plantas espontâneas, o que muita gente chama de mato. Ficava observando o tipo de mato que crescia, o tamanho do mato, a cor do mato, a densidade do mato. E a partir desses detalhes, esse agricultor velho tomava decisões. Decidia o que ia plantar, decidia se precisava corrigir alguma coisa no solo antes, decidia se aquele era um bom terreno ou um terreno problemático. As pessoas que não entendiam achavam que ele estava inventando coisa, que era crendice, que era coisa de gente sem estudo. Só que esse agricultor velho estava certo, e a ciência demorou um século inteiro para conseguir explicar por que ele estava certo. Em 1905, pesquisadores europeus trabalhando no campo da ecologia vegetal consolidaram o que hoje chamamos de fitossociologia, que é basicamente o estudo de quais plantas crescem juntas em quais condições de solo e clima. E dentro desse campo surgiu uma ideia que parecia óbvia depois que alguém falou em voz alta, mas que ninguém tinha colocado de forma sistemática antes. Certas plantas só conseguem crescer em certos solos. Não é acaso, não é sorte, é química, é física. É uma relação tão precisa entre a planta e o ambiente que se você souber quais plantas estão crescendo num lugar, você consegue deduzir as condições daquele lugar com uma precisão surpreendente. Isso tem nome, chama fitoindicação, e é uma das ferramentas mais poderosas que existe para quem trabalha com terra e uma das menos ensinadas para quem precisa dela. Agora eu vou te explicar por que isso funciona de verdade, porque não é magia, não é coincidência, é biologia pura. Cada planta tem uma faixa de tolerância química. Ela consegue viver com determinada acidez no solo, com determinada concentração de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio. Se o solo tiver esses parâmetros dentro da faixa dela, ela cresce. Se tiver fora, ela morre ou nem germina. Então, quando você encontra uma certa planta dominando um terreno, isso significa que as condições daquele terreno estão dentro da faixa de tolerância daquela planta. O mato não está ali por acaso, o mato está ali porque o solo chamou ele. O solo criou as condições exatas para aquela planta prosperar. E aí vem a virada que muda tudo. Se você sabe o que cada planta tolera, você sabe o que o solo tem. A planta lê o solo, você lê a planta e você descobre o solo sem tirar uma amostra, sem gastar um centavo. Mas espera, porque aqui é onde a coisa fica ainda mais impressionante. Porque não é só a presença ou a ausência da planta que conta, é a aparência dela, é a forma como ela se comporta, é a cor das folhas, o ângulo dos galhos, o tamanho da raiz, a textura da superfície foliar. A planta não é só um painel de controle,
Ela exibe informação em tempo real e cada alteração visual que você percebe nela corresponde a uma alteração química específica no solo que ela está habitando. Isso é o que aquele velho agricultor enxergava sem conseguir explicar em palavras. Isso é o que a ciência de 1905 começou a registrar e nomear. E isso é o que eu vou te ensinar a ler agora, sinal por sinal, começando pelo mais comum de todos. Vamos falar sobre o sinal que mais aparece nos jardins, nas hortas, nos vasos e nas lavouras de todo o Brasil: a folha amarelando. Quando você vê uma planta com folha amarelada, a primeira coisa que todo mundo faz é jogar mais adubo. Qual que é adubo? O que tiver na prateleira, o que o vizinho indicou, o que estava em promoção no mercado. E às vezes funciona, mas às vezes não funciona, e às vezes piora. Por quê? Porque folha amarelada não é uma mensagem única, é uma família de mensagens, e cada mensagem dentro dessa família pede uma resposta completamente diferente. Se você não souber distinguir uma da outra, vai ficar chutando, gastando dinheiro e assistindo a planta piorar cada vez mais. Olha o primeiro cenário com atenção. As folhas que estão amarelando são as de baixo, as mais velhas, as que ficam na base da planta. As folhas de cima continuam verdes. Esse padrão específico, amarelo começando pela base e subindo, é o sinal clássico de falta de nitrogênio no solo. E precisa entender por que a planta faz isso, porque quando você entende o mecanismo, você nunca mais esquece. O nitrogênio é o elemento que a planta mais precisa para fabricar clorofila, que é o pigmento verde. Quando falta nitrogênio no solo e a planta não consegue pegar de fora, ela faz uma coisa muito inteligente e muito dura ao mesmo tempo. Rouba o nitrogênio das suas próprias folhas mais velhas para sustentar as mais novas. Ela sacrifica o que está embaixo para salvar o que está no topo, porque o topo é o futuro da planta. O resultado é aquele gradiente de amarelo subindo da base em direção às pontas dos galhos. É uma mensagem direta: o solo está pobre em nitrogênio. Me ajuda. Agora olha o segundo cenário, que parece igual, mas não é. As folhas estão amarelando, mas não são as de baixo, são as de cima, as mais novas, os brotinhos. Esse sinal é completamente diferente do primeiro. Quando são as folhas jovens que amarelecem primeiro, o problema não é falta de nitrogênio, é falta de ferro, ou de manganês, ou de zinco. A lógica é a seguinte: nitrogênio a planta consegue pegar das folhas velhas e levar para as novas, então ela consegue proteger as jovens por mais tempo. Mas ferro e manganês e zinco ela não consegue mover com a mesma facilidade dentro do seu próprio corpo. Então, quando esses micronutrientes estão em falta, as folhas novas que precisam construir tudo do zero e não podem pedir emprestado das mais velhas são as primeiras a sofrerem. Dois tipos de amarelo, dois diagnósticos opostos, duas soluções completamente diferentes. Se você jogar adubo nitrogenado numa planta com deficiência de ferro, você não resolve absolutamente nada. Você desperdiça dinheiro e ainda corre o risco de queimar as raízes com excesso de sal. E tem um terceiro sinal dentro da família do amarelo que é o mais elegante de todos e que eu preciso te mostrar porque é o mais mal interpretado. Quando você olha para uma folha e vê que as nervuras continuam verdes, mas o espaço entre as nervuras ficou amarelo, como se alguém tivesse pintado a folha de amarelo e respeitado as veias com cuidado de artista, isso tem nome técnico: clorose internerval. E esse padrão específico é o sinal de deficiência de magnésio. O magnésio é um componente central da molécula de clorofila. Quando falta magnésio, a clorofila começa a se degradar nas áreas mais afastadas das nervuras. As nervuras têm acesso mais direto aos nutrientes que circulam pela seiva, então elas se sustentam por mais tempo. O resultado é esse desenho de folha com veias verdes e fundo amarelo, que parece quase artístico, mas que é, na verdade, um pedido de socorro escrito em código botânico. E sabe o que é mais importante nesse sinal? Solo ácido demais bloqueia a absorção de magnésio, mesmo quando ele está presente no solo. Você pode ter magnésio lá embaixo e a planta morrer de falta dele porque o pH está errado e ela não consegue absorver nada do que precisa. É como ter uma despensa cheia de comida com a porta trancada. E as plantas indicadoras de pH são as mais fáceis de reconhecer no seu terreno. Se no seu jardim ou quintal aparecem naturalmente cavalinha, tiririca, azedinha, língua de vaca, essas plantas de presença teimosa que ninguém plantou, o solo está ácido.
Se a grama do seu jardim está cheia de musgo crescendo junto, especialmente nos cantinhos e nas áreas de sombra úmida, o solo está ácido e compactado. O musgo não causa acidez. O musgo escolheu morar ali porque as condições já eram exatamente as que ele precisa. Ele é o termômetro, não o problema. E enquanto você ficar só arrancando o musgo sem corrigir o pH e a compactação, o musgo vai voltar para sempre. Aqui eu preciso parar e te fazer refletir em algo que muda completamente a forma de agir no jardim e na horta. Quando você tira o mato de um terreno sem entender o que ele está indicando, você está apagando a mensagem sem resolver o problema. O solo continua com as mesmas condições que chamaram aquele mato. Então o mato vai voltar, sempre vai voltar. A única forma de fazer um mato diferente crescer é mudar o solo. E a única forma de saber o que mudar no solo é ler o mato que está crescendo agora. Os velhos agricultores não tiravam o mato antes de entender o mato. Esse era o primeiro passo deles invariavelmente. Olha o que está crescendo, lê o que o solo está dizendo, depois age com precisão. Isso não é superstição de agricultor sem estudo, isso é agronomia praticada com 100 anos de antecedência. Agora eu quero te falar de um sinal que acontece não nas folhas, não na cor, mas na forma física da planta, no seu crescimento. Existe um padrão que todo mundo conhece em um contexto e que pouca gente reconhece em outro. Quando uma planta cresce alta, fina, com os galhos espaçados, com aquele aspecto de que está se esticando para alcançar alguma coisa, todo mundo logo pensa em falta de luz. E falta de luz realmente causa isso. Mas quando essa mesma planta está num lugar com luz suficiente e ainda assim cresce fina demais, alta demais, com caule sem firmeza, isso é sinal de excesso de nitrogênio no solo. Quando o solo tem mais nitrogênio do que a planta precisa, ela cresce muito rápido, produz muito tecido verde, mas um tecido aquoso, cheio de água, sem estrutura sólida. Fica grande, mas fraca. Fica alta, mas vulnerável. Planta assim cai com qualquer vento, apodrece com qualquer chuva mais intensa. Atrai pulgão, atrai fungo, porque os insetos e patógenos preferem tecido mole e mal estruturado. O caule fino com crescimento excessivamente rápido em planta com luz adequada é sinal de que você está adubando demais com nitrogênio. Menos adubo, mais equilíbrio. Tem outro sinal físico muito mal interpretado que precisa de atenção. A queima nas bordas das folhas, aquela margem foliar que fica marrom e seca nas pontas e nas laterais, como se a folha tivesse sido passada numa chama. A maioria das pessoas culpa o sol forte, a rega errada, o adubo que tocou a folha. Pode ser essas coisas, mas quando acontece de forma consistente em várias folhas ao mesmo tempo, sem nenhum episódio recente de rega no horário errado ou adubação mal aplicada, esse é o sinal clássico de deficiência de potássio no solo. O potássio controla o movimento da água dentro da planta, regulando a abertura dos poros nas folhas e o transporte de nutrientes. Quando ele falta, as extremidades das folhas, que são os tecidos mais afastados do centro de distribuição, são os primeiros a morrerem de desidratação. Eles não recebem água suficiente e necrosam. E o potássio é bloqueado quando tem excesso de cálcio no solo, quando o solo é muito arenoso e perde nutrientes pela chuva, e quando o pH está muito alto. Mais um sinal que aponta para a correção do solo como solução verdadeira, não para a aplicação de mais produto por cima do problema. E agora chegamos no sinal mais esquecido de todos, o que mais surpreende jardineiros experientes quando eu explico, o sinal das raízes que aparecem na superfície. Quando você vê uma planta com raízes saindo do solo, crescendo para cima em vez de para baixo, enrolando na superfície em vez de penetrando fundo, a maioria das pessoas pensa que é o vaso pequeno ou que a planta cresceu demais. Mas no solo aberto, num canteiro, num jardim, raiz que não entra fundo é sinal de que embaixo está impossível de entrar. Solo muito compactado impede a penetração física das raízes. Solo encharcado que não drena fica sem oxigênio nas camadas mais profundas, e raiz precisa de oxigênio para respirar e crescer. Quando a raiz encontra compactação ou anaerobiose lá embaixo, ela volta. Ela cresce onde consegue crescer, que é perto da superfície, às vezes saindo do solo completamente. A solução não é cobrir a raiz com terra e torcer para ela voltar. A solução é resolver a compactação, melhorar a drenagem, incorporar a matéria orgânica que vai afofar o solo e alimentar os organismos que mantêm a estrutura.
A raiz vai embaixo quando embaixo tiver bom para ela. Agora eu quero unir tudo o que você aprendeu hoje numa cena prática. Você vai até o seu jardim, sua horta, seu pomar, seu vaso. Tem uma planta que não está bem. Antes do que você aprendeu aqui, você ia direto para o adubo, para o produto, para o chute no escuro. Agora você vai fazer diferente. Você vai parar na frente dela e vai olhar com calma. Primeiro, você observa as folhas de baixo. Estão amarelas enquanto as de cima ficam verdes? Nitrogênio. As de cima é que amarelam, especialmente os brotinhos, micronutriente, ferro, manganês. As folhas têm veias verdes com espaços amarelos entre elas, magnésio e pH. Tem tom de roxo ou vermelho no caule e nas margens, fósforo bloqueado. As bordas das folhas estão marrons e secas, potássio. O crescimento está fino demais, alto demais, sem firmeza, excesso de nitrogênio. As raízes estão na superfície ou saindo do solo, compactação ou falta de drenagem. E enquanto você olha para a planta, você também olha ao redor. O que cresceu sem você plantar? Cavalinha, tiririca, azedinha, solo ácido. Musgo grudado na grama, solo ácido e compactado. Você está fazendo uma análise de solo, com os olhos, sem laboratório, com o conhecimento que a ciência de 1905 começou a registrar e que os velhos agricultores já praticavam antes disso tudo. E sabe o que é mais bonito nessa história toda? É que o solo não mente, a planta não mente. Você pode comprar o rótulo mais bonito da prateleira, pode seguir a receita de fertilizante mais sofisticada, pode ter a rega mais controlada do bairro, mas se o solo não está certo, a planta vai te dizer, ela sempre vai te dizer, porque ela não tem como esconder, ela é transparente. Cada folha que ela abre é uma mensagem nova, uma atualização em tempo real do que está acontecendo nas raízes, no solo, na vida invisível que sustenta tudo que cresce. Você só precisava aprender o idioma, e hoje você aprendeu. Os velhos agricultores sabiam disso com o corpo, com a experiência, com anos de observação. A ciência de 1905 deu palavras para esse saber, e agora esse conhecimento chegou até você. A pergunta que fica, e que eu penso toda vez que preparo um conteúdo assim, é por que isso não está sendo ensinado em todo lugar? Por que a escola não ensina isso? Por que os guias de jardinagem ensinam a aplicar produto, mas não ensinam a entender o que o solo está pedindo? Quem se beneficia de você não saber ler o que a planta está dizendo? Isso é assunto para um outro vídeo. Mas o que eu posso te dizer é que a partir de hoje você sabe, e conhecimento que você tem não te tiram mais. O que eu quero que você faça agora é uma coisa só, e ela é gratuita. Ela não precisa de equipamento, não precisa de produto, não precisa de mais nada além dos seus olhos. Vai lá onde você tem uma planta, qualquer planta, no vaso, no jardim, na horta, fica na frente dela, olha de verdade, com calma. Tenta identificar algum dos sinais que eu te mostrei hoje, e depois volta aqui e me conta nos comentários o que você encontrou. Que sinal você viu? Que cor diferente? Que formato estranho? Que mato cresceu sem você pedir? Escreve aqui embaixo porque eu leio tudo e respondo tudo, porque essa troca é o que faz esse canal existir e crescer. Cada comentário que você deixa ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que estão perdendo plantas, perdendo colheitas e gastando dinheiro em produto porque não sabem o que o solo está tentando dizer. E se você chegou até aqui, deixa o like antes de sair. Esse gesto simples é o que mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena e que mais pessoas precisam ver. Se você tem um amigo, um parente, um vizinho que tem horta ou jardim e está sempre reclamando que as plantas não vão bem, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Você pode estar transformando completamente a relação dela com a terra com um gesto que não custa nada. Lembre de se inscrever, comentar e ativar as notificações. Assim você fica sempre por dentro de tudo. Obrigado por acompanhar nosso conteúdo. Fique ligado e até a próxima.